Você, empreendedor, empreendedora, empresário, empresário que acompanha os podcasts Foi Lá e Fez, já deve estar sabendo que a gente lançou o Foi Lá e Fez Educação, o nosso braço educacional que tem como propósito formar empresários com as melhores e as principais práticas das empresas que mais crescem no mundo. Se você tem interesse de evoluir como gestor, como empresário, como líder da sua companhia, clique no link na descrição desse vídeo e faça sua inscrição para a nossa próxima imersão sobre planejamento estratégico com Clóvis Lumertz. O link está aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra todos os detalhes da nossa próxima imersão. São 2 dias intensos, imersos, aqui na nossa sede em Porto Alegre, onde você vai estar se conectando com outros empresários e empreendedores e aprendendo as melhores práticas de gestão e de planejamento estratégico para aplicar na sua empresa. Bom, eu te vejo lá. Clica aqui no link da descrição desse vídeo e faz a tua aplicação. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Foi Lá e Fez, aqui do Danilo Zambuja, eu e meu sócio Rafael Sobes. Hoje trouxemos aqui um convidado para falar de um assunto que eu acho que é de relevância para todos nós que temos empresa, independente do porte. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso e queria que o Rafa fizesse as apresentações aí, as boas-vindas. Bom, tudo certo, mais um episódio aqui. O cara que está aqui, digamos que era o meu sonho com essa minha idade ser o que ele é, né? Eu acho que onde ele cresceu, como ele desenvolve hoje a sua carreira, a sua profissão. Um cara que está vindo cada vez mais para o Rio Grande do Sul. Vocês vão saber mais dele. Não só aqui, mas com o tempo. Seja muito bem-vindo, Maurício. Fala o sobrenome ou não? Sirotsky. Sirotsky. É esse aí. É esse sobrenome que a gente tanto conhece. E um prazer te ter aqui. Obrigado pela presença. Boa, gente. Obrigado. Mais próximo. Aí. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês e pelas palavras. Teu sonho era ser, o meu sonho era fazer o que tu fez, não pelo clube que tu fez. Eu já ia falar, vamos trocar. Não pelo clube que tu fez, mas também acho que as emoções que tu viveu, né, no gramado, acho que também é muito único e acho que todo menino, jovem, um dia sonhou em fazer o que tu conseguiu fazer. É, legal. E também eu sempre tenho um negócio bem sentimental, assim, quando vem alguém da família, né? Porque essa família, ela... Agora a gente tendo mais proximidade, né? Na questão de, né, eventos, entrevistas. Mas, pô, vocês são muito importantes para o Rio Grande do Sul. Quem está assistindo aqui, que hoje está batendo a nossa idade, até um pouquinho mais, sempre consumiu, sempre consome. E vocês estão na casa de todo mundo. Então, eu tenho um sentimento legal, assim, que vocês fazem parte da minha vida. Com certeza. Boa. Com certeza. Eu acho que, para quem está nos ouvindo ainda não conhece, né? Todo mundo sabe que é o Grupo RBS, né? Sabe um pouco da família Sirotsky, vocês são muito discretos, né? Até agradecer por estar vindo aqui para conversar um pouco com a gente. Mas eu gostaria que te apresentasse para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece. Boa. Então, eu sou Maurício Sirotsky Neto. Sou neto do Maurício Sirotsky, que foi o fundador da RBS. Tenho quase 40 anos. Casado, 2 filhos. Legal. Sou formado em administração de empresas aqui pela PUC. Legal. Depois fiz um mestrado nos Estados Unidos. Depois comecei a me envolver nos negócios da família. Mas falando um pouquinho de carreira e como que isso mistura com RBS, assim, eu venho de uma família empresária e uma família empreendedora, né? Uma família com um negócio de comunicação relevante no nosso estado. Então, eu nasci nesse mundo empreendedor e nesse ambiente empreendedor de fazer negócio. Sempre fez parte um pouco da cultura da minha família isso. A gente, na RBS, fez um processo de profissionalização da empresa. Imagina que eu sou 3ª geração da empresa, né, da família, mas pensa que a família hoje já está na 4ª geração. Né, já está na 4ª geração. Então, a gente, na RBS, sempre fez um processo de profissionalização da empresa, porque o livro já diz isso, né? Tu não tem espaço na empresa para todo mundo da família. Então, assim, como é que tu organiza tudo isso ao longo do tempo? Então, quando a gente começou esse processo de profissionalização, isso foi por volta de... A RBS sempre teve isso na sua cultura, na sua história, mas ali... Final da década de 90, início de 2000, que a gente começou a olhar isso de maneira quando a 3ª geração já estava
ficando adulta, né? Naquela época eu tinha 15, 16 anos, tinha primos já mais velhos, adultos, que tinham interesse de trabalhar na empresa, e a segunda geração praticamente toda trabalhava, né? O meu pai, o Nelson, naquela época ele era o presidente da empresa, o irmão dele, Pedro, trabalhava, os primos trabalhavam, cunhados trabalhavam, então era um ambiente muito familiar dentro da empresa, e a gente precisava organizar isso, né? Exatamente porque não teria lugar para todo mundo da família estar dentro da companhia. E a gente fez um processo de profissionalização na empresa, e ao longo desse processo, todo mundo da terceira geração, e aí eu me incluo, a gente foi muito incentivado a buscar os nossos sonhos fora da empresa, né? E a empreender fora, e a trabalhar fora da empresa, e fazer outros negócios fora, e que se casualmente e se capacitasse, né? E se fosse capacitado, qualificado, e a empresa tivesse precisando da nossa capacitação, a empresa buscaria e nos convidaria para trabalhar no negócio. Então, eu nasci nesse ambiente, né? Eu cresci nesse ambiente, e a minha vida profissional, ela começa... Estou tentando fazer uma história longa, não tão... longa, Pode, né? fica à vontade. De 20 anos, mas tentar fazer ela mais curta. A minha vida, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter meu negócio, eu sempre quis trabalhar com empreendedorismo. E a minha primeira experiência foi com o Kazuca, que vocês devem lembrar. Muita gente saiu do Kazuca. Eu fui o Fernando Tornaim, que hoje é nosso sócio na RBS. Ele é meu amigo. Na época eu estava na faculdade, eu ia morar fora, eu ia fazer um intercâmbio. E aí eu falei, Tornaim, eu queria fazer um estágio, cara. Trabalhar 6 meses, porque em julho eu estou indo viajar e vou passar 6 meses fora do Brasil. Ele, não, tá bom, vem trabalhar comigo aqui, ficar 6 meses, fiz um estágio lá na área de eventos que o Kazuca tinha. Voltei no ano seguinte, o Tornaim me liga quando eu estou voltando desse intercâmbio e diz, pô, Maurício, por que tu não vem trabalhar comigo, ser meu sócio aqui no Kazuca? E aí, isso é 2005, tá? Literalmente 20 anos. E eu falei, pô, eu vou. E aí a gente se acertou, a gente não virou sócio de fato naquele momento, até por um conselho do meu pai, do Nelson. Ele disse, eu vou ajudar vocês nessa sociedade, para vocês se entenderem, mas não trabalhem como sócios, mas não sejam sócios. E virem sócios no final do ano, que é quando... Sem papel assinado. Quando vocês se entenderem que vocês juntos funcionam, vocês viram sócios. E a gente trabalhou o ano de 2005 como sócios, não sendo sócios. Legal. Muito bem. E no final daquele ano, a RBS comprou o Kazuca. Boa. E aí eu brinco que E não tinha nada a ver com a RBS? Nada. Tinha parcerias de... Sim. Não. Parcerias comerciais, de programa, de produto, mas não tinha nada a ver de sociedade. E a RBS compra o Kazuca no final de 2005. E aí eu brinco que eu perdi uma sociedade que eu nunca tive e perdi um emprego, porque eu saí da... Eu saí, né? A RBS tinha uma série de regras para quem era da família trabalhar na empresa. Eu não cumpria nenhuma daquelas regras naquele momento. Eu estava na faculdade ainda, não era formado. Tinha que ser formado, tinha que ter experiência fora, tinha que ter feito mestrado nos Estados Unidos. Tinha uma série de regras que eu não cumpria nenhuma delas, mas não tinha uma regra assim, o que acontece quando a empresa compra uma outra empresa que tem um membro da família que tem uma posição de liderança. Caramba. E a decisão foi, olha, acho que o membro da família pode decidir o que ele quer fazer. A minha decisão foi sair, foi dizer, não quero trabalhar na empresa agora, não é o momento para me envolver na empresa agora e quero tocar as minhas coisas. Meu pai brinca que foi a melhor decisão que eu tomei, porque se eu não tivesse tomado essa decisão, ele ia me demitir. Ele ia dizer, tu não vai trabalhar na empresa agora. E aí eu toquei a minha vida, né? Eu saí do Kazuca nessa época. No ano seguinte, eu fui trainee da Price, de auditoria, empresa de auditoria e consultoria. Ao final do meu processo de trainee, eu fui promovido a assistente, teve uma oportunidade e aí eu, junto com os meus irmãos, a gente comprou o Totozinho. Totozinho, também nosso gaúcho aqui, né? Quem não é do Rio Grande do Sul acho que não vai entender. Totozinho? Totozinho. Quem nunca? Quem nunca aniversário, teve um aniversário na praia? Meu Deus. E aí a gente comprou o Totozinho, eu e meus irmãos. Né? Essa oportunidade surgiu, oportunidade de negócio. Pô, era uma marca legal, uma marca bacana. As fundadoras do Totozinho não queriam mais operar o negócio.
comprei com os meus irmãos, eu coloquei mais dinheiro, porque como eu ia operar o negócio, eu falei, não, ok, mas eu vou operar, eu quero ser majoritário aqui nesse negócio. E eu operei esse negócio, meus irmãos ficaram meus sócios, e eu operei o Totozinho, foi então meu e dos meus irmãos, por 7 anos, de 2007 a 2014. Então, ali, para mim, foi o primeiro MBA que eu fiz ali no Totozinho. Eu cheguei a ter quase 100 funcionários lá em 2014. Eu era muito menino. Quando eu comprei, eu tinha 22 anos, né, em 2007. Cheguei a ter quase 100 funcionários. A gente chegou a abrir quiosque nos shoppings, a gente abriu loja no litoral, a gente chegou a abrir em São Paulo no final desses 7 anos. E aí eu tive um momento ali que eu tinha que tomar uma decisão de carreira, né? Que empreender são ciclos longos, né? Tu não consegue empreender. Eu vou empreender hoje e amanhã, se eu não quiser, eu não empreendo mais. Porque não tem como. Não tem como. Tu montou um negócio, tu tem gente, tu tem funcionário, tu tem a sociedade, tu tem sócio, tu tem equipe. Então, assim, tu não consegue desfazer isso da noite para o dia. E eu pensei, bom, o que eu faço agora? Assim, eu tenho 2 caminhos aqui. Ou eu vou ficar no Totozinho mais um ciclo. Nisso eu já estava com 28 para 29 anos. Digo, eu vou ficar mais um ciclo aqui de 5, 6, 7, 8 anos e levar isso aqui para um outro caminho. Ou eu vou me qualificar, e eu queria fazer um MBA nos Estados Unidos, para me qualificar para trabalhar na empresa, mesmo sem saber se fosse me envolver nos negócios da... Mas aí tu já tinha um pensamento de Mas eu já tinha um pensamento de me envolver nos negócios da família. E eu consegui vender o Totozinho em final de 2013, início de 2014. Vendi o negócio. Foi bacana o processo de venda, porque com a venda eu consegui recuperar o dinheiro que a gente tinha feito, consegui os meus irmãos também. O meu pai tinha me emprestado um dinheiro ao longo do período, que eu acho que ele emprestou a fundo perdido, mas eu consegui devolver. Então, foi uma experiência legal. E aí, aí eu fui estudar. Aí eu estudei praticamente 1 ano para fazer o MBA, que tinha que fazer uma série de provas, enfim, e fui para os Estados Unidos fazer meu MBA na USC, em Los Angeles. Fiquei 2 anos em Los Angeles e voltei aí sim em 2016 para me envolver nos negócios da família daí. Né? Voltou contratado ou pedindo emprego? Voltei contratado. Voltei contratado. Nessa época, a RBS tinha uma área de novos negócios, chamava de Corporate Venture, que era a iBricks na época, que ficava em São Paulo. Então, era uma área que a RBS comprava participações em empresas de mídia, principalmente negócios de mídia e mídia digital, participações majoritárias, e em tese incorporava isso no portfólio dela. E aí o Duda, que era o presidente da empresa na época, me ligou, eu fiz o processo de entrevista, de seleção, e eu fui trabalhar na iBricks. Então, eu voltei contratado para trabalhar na RBS, no que era essa área, departamento, unidade de negócio, de novos negócios, em 2016, e voltei para São Paulo. Fiquei na iBricks 2 anos. Né? O que aconteceu na iBricks nesses 2 anos? A gente decidiu descontinuar a operação de Corporate Venture, essa de que a gente comprava o controle das empresas. Então, eu tinha 4 empresas que eu respondia por elas. Entendi. Que eu tive que vender esses negócios, então consegui fazer a venda desses negócios. E a iBricks virou um fundo de venture capital de fato, né, com gestão de capital de terceiros, do qual a RBS e a família foi a primeira investidora, vamos chamar assim. Né? Quando a gente fez esse movimento, a gente tirou esse negócio, spin-offou esse negócio de dentro da RBS. A gente, de certa maneira, fez um acerto com os meus primos, com o Duda e com o Pedro e com os executivos que tocavam na época. E, de alguma maneira, vendeu esse negócio para eles. Esse negócio existe até hoje, é um fundo de venture capital que fica em São Paulo, mas aí não tem mais relação com a RBS. Legal. E a RBS ficou investidora dos primeiros fundos que eles fizeram. E eu fui com os meus primos, né? Porque eu estava nesse ambiente, eu fui com eles. E aí meu pai me chama e diz, pô, Maurício, não faz nenhum sentido tu ir trabalhar agora fazendo gestão de capital de terceiros se a gente tem os nossos negócios aqui, porque eu quero tua ajuda aqui para a gente montar a nossa holding familiar aqui de negócios. Nessa época, só para dar um pouquinho
de perspectiva aqui, o meu pai já tinha saído das funções executivas da RBS. De que ano estamos falando? Já? 2018. Já 18. Tá? No final de 17, início de 18. Então, meu pai já tinha, não estava mais com a função de presidente do conselho da empresa e tinha montado a Maromar, que é a nossa holding familiar, né? Do nosso núcleo familiar. Maromar significa Maurício, Roberto, Marina, que somos os três irmãos. Os três Tinha uma irmãos. novela da mexicana? Tinha uma Marimar. Não, uma novela mexicana, eu lembrei. Então, a gente é a Maromar e meu pai disse, pô, vem organizar a Maromar como sendo a nossa plataforma de investimentos, negócios, onde a RBS faz parte. Eu já era do conselho da RBS nessa época. E eu fui trabalhar com ele. Foi aí que eu fui trabalhar com meu pai. Então, eu trabalho direto com o meu pai, que é o Nelson, desde 2018. Então, já são 7 anos aí. Esse ano, final do ano, eu completo 8 anos com ele. E aí, o que aconteceu aí recente agora, né? Em 2018, a gente organizou, fez algumas coisas. 2020, pandemia. Ano que a gente não fez nada, né? Acho que todo mundo... Sim. Não fez nada e apoiou os negócios que tinha, né? Não dava para fazer muita coisa. E aí, em 2021, a gente liderou um movimento de reorganização societária na RBS, né? Junto com o Tornaim. Inclusive, aí que o Tornaim volta a se envolver com a RBS, que foi... O que aconteceu? O que a gente entendia, né? A RBS é uma sociedade hoje de quase 70 anos, falei já, a família já na 4ª geração, ou até 5ª, né? A 4ª geração tem umas mais velhas que já têm filhos pequenos, com interesses diversos, né? Então, imagina, se eu for pegar só a minha geração, sem contar maridos e mulheres, né? Dos meu e dos meus primos, nós somos, acho que 18, mais ou menos. Se eu pegar o lado do Maurício, meu avô, quanto o lado do Jaime, meu tio-avô. Nós somos uns 18. Então, se eu jogar... Isso, portanto, quase todo mundo já teve filhos, aqui já virou 40. Nós já viramos 40 pessoas. Não, a família segue produzindo talentos para a RBS. É verdade. Só que dentro da regra. Sim. Dentro da regra. E aí, com interesses diversos, aí começa a ter interesses pelo negócio distintos, né? Tem uns que querem investir, querem estar mais perto, outros querem mais dividendos, outros querem... Claro. Tem outras que querem tocar suas vidas fora. Então, é normal na sociedade isso acontecerem. E a gente liderou um movimento de reorganização societária que durou 3 anos e meio. Então, a gente começou no início de 21 e concluiu esse movimento no final, ali em julho do ano passado. Com esse movimento, o nosso núcleo familiar, o núcleo Maromar, né, o núcleo Nelson aqui, a gente aumenta a participação na empresa, a gente aumenta a nossa relevância dentro do quadro societário da empresa. Teve membros da família que venderam suas participações, outros só reduziram. O Tornaim entrou conosco aqui nessa história e a gente ficou um acionista mais relevante ainda dentro do bloco de controle da empresa. E aí, com esse movimento, a gente criou, ao longo desse processo, a RBS Ventures, que foi o braço de investimento e novos negócios do grupo, né, que tem toda uma tese que eu acho que a gente vai falar mais, de Media for Equity, novos negócios, investimentos. Perfeito. Que é um movimento que eu puxei muito junto com o Tornaim e acompanho muito de perto a RBS Ventures. Então, hoje, o meu envolvimento com a empresa ele fica muito através do conselho, que eu fico no conselho da empresa. A gente, dentro do conselho, tem quatro comitês do conselho, tem comitê financeiro, de pessoas, mercado e inovação. Eu participo do financeiro de pessoas. Perfeito. O meu irmão Roberto, que entrou no conselho, participa no de inovação e mercado. Meu pai voltou a ser o presidente do conselho. Ah, que legal. E aí a gente tem a RBS Ventures como uma empresa do grupo, uma separada, com uma gestão própria, que eu acompanho muito de perto tudo que a gente está fazendo dentro da Ventures. Tem um time operando, mas fico no comitê de investimentos e também muito perto da operação acompanho o que a gente está fazendo. Quantas empresas o grupo tem hoje? Empresas, se a gente for considerar... Nunca me fez essa pergunta, é difícil essa pergunta, mas... Porque penso o conglomerado de mídia, tá? A gente tem as operações de rádio, TV, jornal e digital, que
que é uma empresa só. Até podem ser Entendi. CNPJs diferentes, mas no fim das contas é uma empresa só. Eu queria saber como vocês enxergam isso. Essa era a minha- Então a gente enxerga isso de duas maneiras, tá? A gente enxerga um lado de mídia e um lado de ventures hoje, Entendi. tá? Então a empresa de mídia tem todas essas operações, mas é tudo dentro de um mesmo grupo empresarial aqui, Perfeito. que tem a RBS Ventures, que faz parte do mesmo grupo empresarial, que aí tem negócios aí sim, negócios embaixo com participações diferentes. Então a Entendi. gente já tem 4 investimentos que a gente fez com Media for Equity. Então são 4 negócios aqui, a própria Warren aqui é um desses negócios. E a gente tem mais 3 negócios relacionados ao mundo da mídia. Né? Ao mundo da mídia, que a gente tem a Pulso, que é a nossa empresa, essa é 100% nossa, de influenciadores, que atua no mercado de marketing de influência. Eu ia falar. A gente tem o nosso negócio de estádios, que vende publicidade na Arena do Grêmio e no Beira-Rio, que é exclusivo nosso. Legal. E a gente tem a Player One, que é um negócio, que é uma sociedade nossa, junto com a Globo Ventures no mundo de games. Que é uma Legal. plataforma de games que a gente tem uma participação também junto com eles. E vocês então já estão desenhando, que eu imagino, algo para o Gigantinho. Já estamos desenhando algo pro Gigantinho. Eu tenho 2 perguntas bem rapidinho, assim, dentro desse teu resumo. Já tem alguém da 4ª geração trabalhando? Não, a 4ª geração hoje é uma geração nova. Tá nova ainda. O mais... Eles vão ter que correr também antes de... Acho que o mais velho da 4ª geração hoje, acho que deve ter uns 13, 14 anos. Daqui a pouquinho. Pode ser que chegue. Vai ter que estudar fora antes, pelo que eu entendi. Tem uns aninhos pela frente. E o Tornaim, ele é o primeiro cara não da família a fazer parte Não. do quadro, né? Não, a RBS começou com o meu avô, Maurício. O Jaime... Começou com o meu avô Maurício, que depois ele trouxe o Jaime, irmão dele, para ser sócio dele, e o Fernando Ernesto Correia, Gente. que é que o filho dele, o Geraldo, trabalhou anos conosco, que hoje é inclusive do nosso conselho. Então a família Legal. Correia ainda é parte, Vem desde ainda lá. é nossa. Então a gente não era só Cirote, a família Correia, e agora o Tornaim faz parte aqui dessa nossa sociedade. Tornaim mandou bem, né? Tem que trazer ele aqui um dia. Pô, conseguiu Já entrar. ouvi falar nesse- bastante dele, já. Vi falar bastante dele. É uma figura Porto aí. Alegre É não um tem bom como. convite, é um bom convite, é um bom papo. Que legal, que legal. Bom, tu foi falando ali, eu fui gravando aqui algumas perguntas, né? Bom, tens falado muito sobre esse jogo do Media for Equity, com o crescimento dos influenciadores e de plataformas, né? Trazendo toda essa audiência, podendo monetizar essa audiência com negócios. Qual é a tese de vocês? Tem uma tese específica ou as oportunidades chegam? Aonde que tu enxerga que ali tem oportunidade para a gente entrar? E qual é a proposta que tu faz para uma empresa para comprar uma parte dela no teu negócio? O Media for Equity ele é um termo relativamente novo, mas não é tão novo como modalidade, se a gente parar para pensar, né? A gente já viu assim vários artistas de Hollywood criando suas marcas, seus produtos. O próprio Federer recente com o Tênis On, que eu acho que é um dos maiores cases de Media for Equity. Eu acho aquilo é espetacular. Jordan lá em um tempo É que eu atrás. acho que o Jordan é diferente, porque o Jordan ele era licenciado, ele tinha acho que um royalty em cima do produto vendido, mas ele não era sócio, acho que ele não ficou sócio Entendi. do negócio. O Federer era sócio da On, da marca de tênis. Perfeito. Né? Então é um movimento que existe. E aí, as empresas de mídia, acho que mais recente, até liderado pela Globo, né, que criou a Globo Ventures, que tem feito esse movimento também, começaram a se estruturar para fazer esse movimento e com a gente não foi diferente. Como é que funciona? Assim, como é que a gente olha o Media for Equity para fazer negócio? Assim, a gente costuma brincar que a RBS, o Rio Grande do Sul, tem lá 12 milhões de pessoas, né, que é do tamanho da Bélgica, se a gente parar para fazer uma analogia. E a gente tem capacidade de se comunicar com a Bélgica, né, que é um país. Perfeito. Então, se a gente tem capacidade de se comunicar com a Bélgica inteira, se eu pegar hoje assim, só o GZH hoje, o nosso portal, enfim,
A gente tem hoje mais de 11 milhões de usuários únicos todos os meses entrando no GZH. Então, o que mostra um pouco, assim, de fato, a nossa capacidade de se comunicar com a Bélgica. com a nossa Bélgica aqui. O nosso país. Né? Com o nosso país aqui. Então, por que a gente não pode usar essa nossa capacidade para gerar outros negócios? Então, a tese começa a partir daqui. Tá bom, mas que tipo de negócio que a gente vai olhar? E aí a gente tem que olhar negócios... isso é um processo em evolução, mas a gente tem que olhar negócios, primeiro, que a nossa mídia, que é uma mídia massificada, por mais que a gente consiga hoje, através de todos os nossos veículos, direcionar, assim, a gente até pode fazer um movimento de Media for Equity específico na região de Santa Maria para fazer um negócio menor, mais localizado. Mas mesmo em Santa Maria vai ser para toda a comunidade de Santa Maria, porque a nossa mídia é uma mídia massificada. Perfeito. Então, que tipo de empresa que a gente consegue ajudar de fato para investir? Então, a gente busca negócios, muito negócio B2C, né? Negócio que tem o consumidor final, porque o consumidor é massificado e a gente vai chegar nesse cara. Ou negócios B2B, que eu chamo B2B cauda longa. Né? Pensa uma empresa de software, por exemplo, que venda o seu produto para qualquer varejo. Ele vende o software dele para o mercadinho da esquina, para a banquinha de revista, para o restaurantezinho pequeno. No fim das contas, o empreendedor por trás desses estabelecimentos é uma pessoa. Então, a gente procura focar os nossos investimentos em Media for Equity em empresas que tenham essa característica em primeiro lugar. Assim. São negócios mais B2C ou B2B, de uma cauda longa, que a mídia massificada vai fazer diferença no processo de construção de marca e de venda e de aumento de base dessa empresa. Depois tem um tema de tamanho. Né? Assim, qual é o tamanho de negócio que a gente vai buscar para fazer o investimento? Né? Não pode ser uma empresa muito inicial. Tá? Porque por duas razões. A primeira e principal, assim, na minha opinião, é porque a gente vai fazer um investimento e essa empresa não vai conseguir absorver a demanda que a gente vai gerar para ela. Porque como é que funciona o Media for Equity na prática? A gente faz um investimento de mídia na companhia, então a gente monta um plano de comunicação para a empresa, considerando a demanda que aquela empresa tem. Então ela nos passa a demanda, eu quero gerar mais leads, eu quero gerar mais um tema reputacional, eu quero aumentar o meu funil de vendas. Vocês fazem o plano. Aí a gente monta esse plano e são planos de 12 a 24 meses. Então são planos longos de mídia. Né? Porque não adianta a gente fazer um investimento de mídia de 1 mês, 2 meses. Não tem resultado. Não, é difícil. Ele vai dar um pico e vai cair. Então a gente precisa fazer planos longos para acompanhar a evolução desse negócio. Então, quando a gente faz isso, a empresa tem que estar preparada para atender essa demanda que a gente vai gerar. Que a gente vai gerar para ela. Né? Eu tenho um exemplo. Teve uma empresa que foi falar conosco, que era um marketplace nesse mundo de energia, que até vocês conhecem melhor do que eu, onde ele queria conectar de um lado quem estava produzindo a energia e do outro lado o consumidor final. Perfeito. E a tese fazia... A gente tem falado com bastante gente dessa indústria e a tese fazia todo sentido para a gente fazer o investimento. Eu falei, cara, bacana, mas vamos pensar o seguinte, amanhã, no sala de redação, passa vai segurar a bronca. O comercial da tua companhia. Vai tocar o teu telefone aqui, vai tocar o teu telefone, o teu site vai entrar. Tu vai ter 200 pedidos, pelo menos, para conhecer o teu... Me fale mais sobre, né? Me fale mais sobre o que tu faz. Tu vai atender eles? Não tem condições nenhuma de atender isso, porque eu não tenho capacidade. Eu falei, tá, então não é o momento para a gente conversar aqui. Eu preciso que tu te estruture um pouco mais para a gente chegar nessa história. Então, para mim, o tamanho não é nem muito uma questão de receita da companhia, é muito mais uma questão da companhia estar estruturada para conseguir atender uma demanda. Então, aqui tem um outro ponto. Tem um outro ponto também, que é as empresas hoje, quando elas nascem, né, elas acabam fazendo o seu investimento de mídia e comunicação muito na mídia digital, que é a mídia de performance, né, a chamada mídia de performance. Porque ela é mais barata, até certo ponto, ela é mais dinâmica, tu consegue ir controlando o que vai acontecendo e tu vai soltando mais verba ou não à medida que tu vai te estruturando. Chega um momento que
o CAC, né, o famoso custo de aquisição de cliente, começa a ficar muito caro só no digital. Né? E a empresa tem ela precisa ir para uma mídia mais massificada, ela não sabe ir, ela tem receio de ir porque é uma mídia... É menos mensurável, vamos dizer assim, né? Aí eu vou te contar o que a gente faz. Ela é um pouco menos mensurável e ela tem receio porque ela sabe que ela precisa fazer planos mais longos aqui, né? E vai aumentar o orçamento dela de comunicação. Já passamos por isso. Esse, para mim, é o momento ideal que a gente gosta de entrar no negócio, né? Porque na RBS, a gente tem dentro da área comercial da empresa uma área que chama mesa de performance, tá? Que nasceu exatamente dessa demanda que tu trouxe, assim, de não poder medir, né? Porque começou esse negócio da mídia digital, eu disse, pô, mas como é que a gente mede? Eu não consigo medir. Então vamos criar uma estrutura aqui, um departamento, de fato, para a gente ajudar os nossos clientes a medir a nossa mídia. Isso aqui nasceu quando um cliente nosso de uma agência falou para a nossa menina do comercial e disse, olha, quando eu sei que vai ter o anúncio de vocês na televisão, eu dou uma bombada aqui na minha verba de mídia digital, porque o meu CAC cai. Claro, porque sai lá, o cara entra no site, o CAC cai. Aí a nossa menina disse assim, pô, mas não me esconde isso, né? Vamos jogar junto essa história aqui, porque quanto mais eu souber a tua estratégia global de investimento, seja conosco ou nos outros veículos, melhor a performance a gente vai conseguir ter para o teu cliente, melhor o teu cliente vai estar feliz contigo que a agência e melhor ele vai estar feliz comigo que sou o meio de comunicação que ele vai estar investindo. E aí a gente criou essa mesa de performance, chama mesa de performance, a área que acompanha junto com a empresa, junto com o cliente, né? Toda a mídia que está sendo feita. Então, ele acompanha... Quanto mais a empresa está aberta para trabalhar junto com a mesa, melhor a performance a gente consegue fazer. Perfeito. Então, a gente faz o investimento no sala de redação. Aí acompanha na empresa, por exemplo, se a métrica é acessos ao site. Conectar o Analytics ali, sai que tudo na hora. O que aconteceu com acesso no site no momento que passou saiu o anúncio no sala de redação? O que aconteceu quando saiu no Pretinho Básico? O que aconteceu quando foi o anúncio no GZH? O que aconteceu quando passou na televisão? E aí a gente consegue ir medindo a melhor performance da nossa campanha e a gente consegue ajustar ela ao longo do caminho. O que é bacana na RBS Ventures aqui é que a gente, toda a investida de Media for Equity da RBS Ventures, ela é uma cliente da mesa de performance. Perfeito. Então, a própria Warren aqui, né, que a gente fez o investimento e que a campanha está começando agora, de fato, a gente tem a flexibilidade de, ao longo daquele plano que foi desenhado, que eu falei assim, a gente desenha um plano lá de 12 a 24 meses, de ter a flexibilidade. Então, a gente desenha um plano que a gente imagina que vai funcionar melhor tal programa de rádio, tal televisão, tanto de mídia digital, não sei o quê. Se ao longo do processo a gente se deu conta que Pretinho Básico funcionou melhor do que para esse público do que o Atualidades, qualquer coisa, a gente vai ajustando para o cliente ter a melhor performance. Tem os dados, né? Então, Todos. os dados, tu vai ter noção de qual segmento performa em melhor conteúdo, qual horário, qual dia, né? Então, as empresas podem ir mudando ao longo do tempo na mídia, mas vocês já têm uma noção. Fica muito mais fácil de vender isso, né? Baita ideia, realmente, né? Acho que a dor de muitas empresas é investir em mídia tradicional, vamos dizer assim. Realmente Eu digo que medir, a mídia é essencial. Mídia é essencial. E parte também de uma que já é o começo da história, né? Tu entender qual é o produto, porque tem horas que o cara quer botar a coisa dele a empresa dele no sala de redação. Daqui a pouco não tem nada a ver com sala de redação. Mas a galera escuta, não, eu quero, principalmente o pessoal do interior, né? Vocês devem ter muito. Eu quero estar. Então já começa uma assessoria aí, olha só. Teu público, eu acho que não é esse. Vem pra cá, tem que falar com essa galera aqui. A gente vê muito isso, assim, porque muitas vezes o dono da empresa que está fazendo o anúncio ou o cara do marketing que está... Ele quer colocar o anúncio naquele programa que ele escuta. É isso aí. Que ele escuta, ele acha que... E não necessariamente aquele programa, de fato, Ele não vende para aquela galera. De repente, ele não vende para aquela galera, ele vende para uma outra turma. Então, é bacana porque a gente consegue mostrar, de fato, a performance. E quanto mais
abertura a empresa nos dá, mais a gente consegue ajustar a performance da campanha. Ser amigo. É isso? Exatamente. Deixa eu ser teu amigo, mas me fala todos os segredos. Eu tenho também uma pergunta assim. Em alguma dessas empresas que vocês fizeram a parceria, teve o exemplo de, digamos assim, a errar para aprender, que é o sentido abriu ali e ela não conseguiu segurar a demanda, ou vocês já se policiaram antes desse detalhe? Porque é um detalhe, mas um detalhe que muda o jogo, né? Chegar lá numa empresa e ela não conseguir atender. Vocês perceberam isso com os clientes de vocês, provavelmente, né? Tinha clientes de vocês que compravam a mídia e tinham esse problema e vocês identificaram, né? Você está falando para a gente... Por exemplo, né? Fez uma investida na empresa X. Tá. Aí essa empresa agora vocês criaram um plano de mídia, começaram a executar esse plano de mídia, começou a gerar uma demanda. Acho que eles perguntaram, você gera demanda e não funcionou por algum motivo, não conseguiu escalar a entrega, não conseguiu escalar o atendimento. Não atendeu, né? Isso tem acontecido? Não? Então, assim, a gente fez 4 investimentos de Media for Equity, tá? Qual foi o primeiro? Há quanto tempo já está nessa? O primeiro a gente fez em 2023. Já tem um tempinho já. 2 anos agora, tá? Que foi na Salute, que é uma rede de clínica que atende a população que não tem plano de saúde. Que foi muito bem, tá? Legal. A Salute tem um negócio grande, assim, que já funciona, que já existe. Acho que a Salute tem mais de 100 colaboradores. Legal. Mais de 50 milhões de receita. Então, assim, é um negócio que funciona legal. E a gente vê um crescimento da base deles, de assinantes do clube, que era o negócio deles, que era importante, né? E que cresceu. Qual é o modelo de negócio da Salute? A Salute tem o clube, que o cara paga para ter acesso a exames e consultas na clínica com desconto, e tem a clínica onde ele faz de fato os exames e as suas consultas. Então tu tem de um lado tu tem dos dois lados o cliente, mas tu tem um benefício aqui para ele ter o desconto na outra ponta. Muito legal. Então aqui funcionou super bem. A gente tem um outro negócio que é a Cravi, que é um negócio de portaria virtual. Legal. Que também é um negócio aí perto dos 20 milhões de receita já, então já tem estrutura e que tem um crescimento assim bem importante, né? Desde que a gente entrou. A gente fez uma aposta, e aí um pouco dos aprendizados dessa jornada, que foi... A gente fez uma aposta num negócio que era a empresa Doge, tá? Que era um marketplace para compra e venda de aparelho celular usado. Tá? Legal. Empreendedor muito bom, era uma turma de São Paulo, empreendedor assim, fora de ser, o cara já tinha vendido 2 companhias para o Mercado Livre. A gente fez mais um investimento nele do que, de fato, na companhia. Sim. E o Fernando, que é um baita cara. Só que a companhia estava quase no PPT aqui, e a gente falou assim, vamos testar um modelo diferente. Foi um investimento menor para a gente... Esse foi mais coração? Esse foi mais teste, eu acho que vou te dizer. Teste. Né? Não foi coração, porque foi pensado o volume, inclusive, que a gente ia fazer. Mas o final da história não é ruim. O final da história Aí a gente fez o investimento com ele, ele começou a empresa. Por que ele precisava da gente? De um lado, ele precisava das pessoas querendo vender os seus telefones celulares, e do outro lado, ele precisava das pessoas querendo comprar. Então, ele precisava das duas pontas. Por isso, o negócio de mídia fazia muito sentido para ele. Quando a gente fez o investimento, foi um investimento menor, não foi... Aí eu acho que tem o aprendizado da gente seguir disciplinado no que a gente se propõe a fazer. Mídias de 12 meses a 24 meses. Isso aqui a gente fez um plano de 6 meses, um cheque menor e para apoiar o negócio e estar perto de uma companhia que a gente acreditava. E acredita. A gente fez o negócio, o Rio Grande do Sul virou, Porto Alegre principalmente, o maior acesso ao site dele, passou São Paulo. Só que o negócio dele teve dificuldades, era muito no início, então o negócio não tinha ainda se provado nesse modelo de negócio, e ele teve que mudar o modelo de negócio dele. Agora ele mudou e ele está fazendo um negócio B2B que ele vende, ele quer que as pessoas usem o telefone celular quando for comprar algum equipamento. Então, por exemplo, tu vai não necessariamente celular, vamos pensar que tu vai na Casa Bahia ou qualquer loja de eletrodomésticos, tu quer comprar uma geladeira, tu tem um celular usado em casa velha e tu usa o teu celular como uma parte de pagamento. E ele descobriu que tem um mercado de seguradoras e um mercado que compra esses celulares. Então, tem liquidez para esse produto. Legal.
Mas a mídia, nesse caso, não tem muito... Como comunica isso? Não tem muito valor aqui, porque no fim das contas ele precisa... É no ponto de venda ali que o cara tem que tá fazendo. Então, então ele mudou todo o modelo de negócio. Tudo que a gente fez, no fim das contas, não... O marketplace ele fechou, inclusive. Entendi. E aí agora ele conseguiu fazer uma nova rodada de investimento que a gente tá conseguindo ver se a gente sai aqui a nossa participação, voltando o valor investido recompra a parte de você. Mas é um baita empreendedor, enfim. Talvez é só ele ter mudado para Porto Alegre, pô. Não é? Daqui a pouco vem para Porto Alegre, o negócio estava aqui. Que legal. Mas é interessante, né? São testes mesmo. E são testes. São pessoas, né? E eu acho que tem o aprendizado da disciplina de fazer, tu vai entendendo o que funciona e de vez em quando tem o coração. Né? De vez em quando, pô, tu gosta da empresa, tu acredita, algo te toca. Que droga, como eu vou convencer todo mundo? Tem um cheiro ali que tu gosta, quer fazer, né? Mas eu acho que por isso que tem a governança que a gente monta ajuda o coração a não fazer movimentos, né? Com o coração. Né? Então, a gente tem lá um comitê de investimentos que a gente leva as oportunidades que estão na mesa. E o comitê pode barrar ou não pode barrar. E se barrou, barrou. A nossa regra é consenso no comitê. Não tem... 4 gostaram, um não gostou, ganhou de 4-1. No comitê tem que ser... Alguns já foram negados? Já. Acho que para comprar um tem que negar vários, né? Vários. Não dá para abraçar Quantas empresas vocês avaliam por mês, sei lá, como que é? A gente já passou pela Ventus mais de 400 empresas. A gente fez 4. Tá explicado a minha pergunta. Vende tudo também, né? Vende tudo. E alguma vocês se arrependeram? Não. Porque daqui a pouco, né? Não pegou e vuf. De arrepender nesse sentido de... Pode acontecer. Não arrependimento, também né? Não tem como lembrar das 400 também, né? Mas pode ter passado teve alguma ali. Teve umas que passaram e foram, mas estava fora da... Eu acho que assim, quando tu tem uma tese bem definida do que tu faz... Tu não te arrepende. Tu te arrepende com um pouco mais de... Sem culpa. Sem culpa. Tu, tá bom, isso aqui não era para eu fazer, não, né? Tá fora da nossa expertise aqui, do que a gente acha que a gente poderia ajudar esse negócio. Tava vendo hoje no Instagram ali uma frase do Steve Jobs que ele dizia: o empreendedor tem que saber dizer não para bons negócios, né? Quanto mais tu souber se doutrinar, dizer não para bons negócios, tu vai fazer os excelentes, né? É mais ou menos nessa base, né? E o excelente é o que vocês acreditam, né? De fato. E... vocês têm uma meta ou não existe meta? Vai acontecendo. Sei lá, até 2026, T10. Não, a gente tem a gente quer, assim, esse ano, eu acho que a gente até o final do primeiro semestre, a gente deve fazer mais 2 negócios de Media for Equity, então nós vamos ter 6. Eu acho que a gente conseguir fazer assim, uns 3, 4 por ano é um bom... A gente vai criando um bom patrimônio em participações em outras empresas. Isso aqui é um jogo de longo prazo. Né? Isso aqui é um jogo que a gente vai ver o retorno desses negócios daqui a... A gente começou a fazer isso em 2022. É para a 4ª geração. Tipo assim. A gente vai ver o retorno disso aqui a partir de 2028, 2029, quando as que a gente fez em 22, 23, a gente conseguiu começar a vender essas... 6, 8 anos. Essas participações que a gente fez. Pelo menos 5, 6, 7, 8 anos. Isso como mínimo. Acho que pelo menos uns 5 anos. Né? Sim, pode ter oportunidade de venda antes que acontece. Ótimo. Que faz parte do jeito. Ótimo, né? Mas a RBS Ventures também tem o papel de ajudar a RBS no desenvolvimento de novos negócios relacionados ao mundo da mídia. Né? Isso que eu ia perguntar. Que a gente fez, por exemplo, a Pulso, que é o nosso negócio no mercado de marketing de influências, que foi um negócio que a gente... Te ligaram, né? Eu sei que te ligaram. Tá muito barato. Vou pedir para te ligar de novo, tá? Eu sou o mais caro de todos vocês. Não dá. A pessoa veio falar comigo, eu falei, olha só. Melhor ainda. Nós estamos vendendo lá, hein? Tu ia faturar lá. Mas tu não sabe que eu tô vendendo. Sem ninguém no meio. Então, a gente fez a Pulso, que era um negócio que tinha uma necessidade da RBS por vários fatores, né? Acho que tem uma necessidade dos próprios talentos da empresa. Vocês têm as melhores pessoas do estado ali, né? E essas pessoas, em algum momento, elas começam a ter relevância nas redes sociais, elas começam a se questionar, é do mercado e tá tudo bem. Então, a gente tinha que ter dentro da empresa uma solução para reter esses talentos. Tá bom, assim, como é que eu não perco
bons talentos aqui e mantenho eles dentro do nosso ecossistema. Então, a Pulso vem com esse... Ela tem esse papel aqui e ela também tem um papel de estar mapeando, né, o mercado de influenciadores. Perfeito. Que, no fim das contas, podem vir de fora e ser comunicadores da empresa. Perfeito. Então, ela tem esse papel, vou chamar esse papel de RH aqui, esse papel de pessoas, que é importante, além de um papel estratégico que o mercado de marketing de influência é um dos mercados que mais cresce hoje em dia. Então, quando a gente faz hoje uma proposta comercial para um cliente, uma proposta 360, como eu chamo, não te dá uma solução de televisão, de rádio, de jornal, de digital e de influenciadores junto. A Pulso tem que entrar com essa inteligência. Então, ela tem 1 ano e meio e está indo super bem. A gente está bem satisfeito assim, com esse primeiro ano dela. Tinha que ser vocês, né? Essa questão, vocês têm todas as pontas, é só fazer uma empresa para juntar tudo. Isso é legal, né? Vocês têm os talentos ali, cara. Solução que cria dentro de casa, né? É muito legal. Então, a Ventures tem muito esse papel assim, de apoiar a empresa a desenvolver esses negócios com uma cultura mais flexível, mais empreendedora, do que nascer dentro de uma corporação que tem... Pensa que a RBS é um transatlântico, né? Para ela se mover, Sim. é complexo. mais lento para ela se mover. Tem muita engrenagem ali dentro. E quando tu monta um negócio dentro, como é o caso da Pulso, mas fora, a Pulso é fora. A Pulso não tem nem o mesmo... O financeiro da Pulso não é o financeiro da RBS. Ela tem o dela, ela tem o caixa dela, ela tem a dinâmica dela, os sistemas dela. Então, ela consegue ser muito mais rápida e aproveitar todo esse ecossistema que a RBS entrega para ela. De quem foi a ideia? A Pulso foi nossa. Foi acontecendo. Foi do grupo. A gente entendia que tinha que fazer e a gente fez na Ventures, o grupo da Ventures lá, a gente botou ela... Foi uma baita sacada. Era um problema que vocês estavam passando, né, naquele momento. Tipo, cara, os nossos comunicadores estão virando influenciadores, as marcas estão sondando, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer, né? É isso. Uma baita solução. E melhoraram os problemas? Porque, são pessoas, né? São pessoas. Começam a se atrair por tudo. Melhoraram. Acho que a gente agora conseguiu ajustar bem o processo. Está andando... o ano passado, 2024, foi o primeiro ano cheio dela, porque ela começou em outubro de 23. Então, 2023 eu nem considero. 2024 foi um ano que a gente ajustou muito bem a operação. E o segundo semestre, principalmente, foi muito bom. E agora o primeiro tri está indo super bem. Que massa. Eu tenho uma pergunta, mas eu quero fazer outras antes de chegar nessa pergunta. Esse movimento está acontecendo hoje dos comunicadores, do YouTube, dos canais, dos podcasts, né? Isso acaba, de certa forma, sendo um concorrente da mídia essencial, como tu disse, né? Então, isso é evidente, né? A gente tem vários cases aí acontecendo e tal, e eu vejo até a própria Globo agora está trazendo esses comunicadores ou influenciadores para dentro disso, né? Isso é um movimento que talvez a própria RBS já está olhando também. E tem um case que a gente acompanha bastante, que é a Cazé TV, né? Que é um case absurdo no Brasil, de um canal de YouTube que começou, né, teoricamente do zero, com conteúdos, e hoje é um dos principais canais de mídia esportiva a nível de relevância, pelo menos em certo mundo. Como que tu enxerga isso? Qual é a tua visão, a visão de você sobre esses canais e essas novas tendências de consumo de conteúdo surgindo? Eu acho que a mídia, né, eu acho que ela foi a primeira indústria a ser, eu acho que foi mesmo, a ser disruptada, usando o termo da disrupção, né? Lá quando começou a internet. Então, começou com o Google Ads, quando comprava palavras, as pessoas... Então, assim, a gente, de certa maneira, enfrenta a disrupção no mercado de mídia há muitos anos já, né? Isso está correto aqui. A mídia ficou muito fragmentada, né? A mídia ficou muito fragmentada e essa concorrência existe e ela faz parte... Eu acho que ela faz parte da nossa indústria aqui. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade para nós. Tá? Então, a Pulso ela também vem um pouco nessa perspectiva. Como é que a gente aproveita um pouco essa linha aqui? Então, aqui eu acho que tem uma oportunidade de negócio aqui para nós. Os próprios canais independentes que surgem, em algum momento eu acho que vai ter um movimento de investimento aqui, de certa maneira de consolidação com canais relevantes para estar dentro desse ecossistema aqui. Então, para mim, aqui tem a oportunidade de talento, tá? Então,
eu acho que o comunicador que nasce 100% digital, ele nasce no mundo digital e ele, em algum momento, se ele quer ir ampliar, ele precisa um pouco furar a bolha. Ele precisa furar a bolha dele. Total. Porque no ambiente digital ele está andando na folha dele. Também. Então eu acho que são dois ecossistemas que deveriam se alimentar. Perfeito. E a gente tem que ter a capacidade, esse é o desafio que a gente tem, de como que a gente se alimenta aqui desse ecossistema e aproveita isso aqui, criando eventualmente até produtos próprios. Acho que o mundo mudou, a gente tem que poder ter a flexibilidade, a gente está falando sobre isso na empresa, de collabs com canais e como é que a gente faz isso aqui para ter um ambiente nativo digital, né? Vamos falar assim. Mas o Cazé TV, que eu acho que é um baita exemplo e é um case de super sucesso, o Cazé virou o Cazé, obviamente pelo talento que ele teve, mas o boom dele foi quando o Cazé não é mais do Cazé, né? Já foi comprado. O Cazé é da Live Mode. Ele trabalha hoje ali. O Cazé é da Live Mode, que era uma empresa que ela teve uma bela de uma sacada, na minha opinião. A Live Mode é uma empresa, acho que ela não é brasileira, a Live Mode, que vende... O negócio dela é compra e venda de... Direito de transmissão. De transmissão de eventos esportivos. Então ela tem esses contratos. E aí ela, com o Cazé, ela conseguiu usar o Cazé como um canal para os direitos que ela tinha. Um golaço que ela fez. Né? De falar com esse público. Mas acho que tem desafios bem importantes. Que a gente pode olhar, por exemplo, o Galvão, que fez o canal. O canal do Galvão não sei, até onde eu sei, não foi. Perfeito. Né? Então, tem desafios, acho que dos dois lados aqui, de como que tu... Eu acho que se esse ecossistema conseguir plugar direito, eu acho que é bom para os dois lados. Eu fico feliz porque hoje o pessoal tá muito vendo, inimigo. Não, E aí mostra, né? Porque essa visão de... tá no negócio, porque tu tá no negócio, tu tá fazendo acontecer. Oportunidade. Tudo é oportunidade, tudo são formas de fazer negócio. Então, eu fico feliz quando não se vê como inimigo. E essa visão de duas bolhas é interessante, né? Porque talvez pode ser o mesmo conteúdo, mas a forma de diferente comunicar atinge um público diferente. Exatamente. Às vezes, tu tem um produto que acaba atraindo, né, outros clientes, né, outros consumidores, né? Isso é bem importante. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele tem um canal, né? Um canal de esporte que está crescendo bastante, né? Conhece esse meu amigo? Voando. Fala desse canal pra ele, cara. Tá, a hora é agora. Não, a hora de pegar fora do ar, pô. Não, mas a gente tá com uma tese, Maurício, de um canal, justamente isso. Um canal, a gente inspira um pouco no Cazé TV, que é trazer um conteúdo para falar de dupla Grenal, de esporte como um todo, mas de uma forma diferente, de uma forma mais... talvez mais respeitosa comparado com o que está rolando no YouTube e tudo mais. Senão eu vou falar o que eu acho hoje da mídia, eu fico bravo. E, enfim, a gente enxerga que existe uma polarização. Hoje tem muitos creators de dupla Grenal rolando no YouTube, que muitos talvez não comunicam da forma que a gente acha que tem oportunidade, que é falar de uma forma respeitosa, de entretenimento, uma comunicação nesse sentido, que é muito a tese que o Cazé TV trouxe. O Cazé TV ele comunica futebol, ele comunica esporte, mas de uma forma que existe uma fatia de consumidor, talvez na internet ou fora da internet também, que quer consumir, que é conseguir ficar 90 minutos ou 1 hora, 2 horas dando conteúdo sobre o assunto que ele ama, que é o futebol, mas dando risada, curtindo, interagindo com aqueles comunicadores, chamando a atenção de certa forma. A gente criou um canal que chama-se 4D TV, que esse canal não tem 1 ano ainda, nós temos mais de 100 mil inscritos no YouTube, e justamente buscando isso, né? Trazendo o Rafa, que é uma pessoa que sabe, tem propriedade para falar do assunto, com outros comunicadores que têm essa leveza, conseguem trazer isso. E a gente está percebendo aqui no Rio Grande do Sul, pela milhares de comentários no TikTok, no YouTube, no Instagram. 20 milhões no Instagram, só 20 milhões 20 dias. De visualizações por mês. Enfim, o que a gente está vendo? As pessoas querem consumir esse tipo de conteúdo com alguém que esteve lá dentro, que tem propriedade para falar sobre o assunto, mas de uma forma leve, porque se não for, ela não prende. Ou seja, existe o modo quadrado, existe o modo agressivo, existe um modo que a gente está tentando encontrar. Que eu quero um conselho teu, né? Trazendo assim, qual é o nosso dilema? Estamos crescendo pra caramba,
cada vez mais gente olhando ao vivo, seguindo, escrevendo, bababá. 5 mais programas marcas, já, mais ou menos, já temos. mais marcas querendo patrocinar e apoiar. Beleza. Que a gente tá? Qual é o nosso dilema hoje? Como que a gente torna isso atrativo no ponto de vista de business? Eu devo me conectar com uma Live Mood, eu devo buscar uma RBS, eu devo... Eu ia dizer, vou te ligar para a RBS agora, cara. O que tu enxerga... Se não ligar, vão te ligar hoje. O que tu enxerga, assim, que seria um caminho para quem está trilhando com esse objetivo? Vamos lá, eu acho que tu tocou em vários pontos importantes, tá? Não é uma pergunta simples, né? Perfeito. Mas... É uma baita pergunta, por sinal. Uma bela Eu tô pergunta. aqui. Eu acho o seguinte, tá? Eu acho que o mundo digital, e eu tenho falado muito, até com a minha mulher, ela trabalha nesse mundo digital, ela tem nas redes dela o conteúdo dela, então eu converso, e ela é conectada nesse mundo, converso muito com ela sobre isso aqui. O mundo digital, ele tem o tema do alcance e tudo mais, mas tem o tema da propriedade, de tu de fato falar sobre aquilo que tu conhece e sabe o que está... E isso passa, né? Isso passa para os outros. Eu acho que o Rafael tem toda mais propriedade que nessa sala aqui que qualquer um para falar de futebol, para falar de como é que está dentro do gramado, para falar como é que é a pressão da torcida, para falar e todas essas coisas aqui. E no fim das contas, a gente, o consumidor, o ouvinte, o espectador, o que for, ele quer escutar isso aqui. Então, eu acho que a propriedade, de vez em quando, é melhor tu ter eventualmente um público menor, mas tu com mais propriedade do que um público maior no canal sem muita relevância, tá? Então eu acho que e a internet nos possibilita isso, né? Possibilita tu ter a tua bolha aqui nessa história. Eu acho que, e aí é de fato assim, eu realmente acho que esse mercado é um mercado ainda muito bagunçado. Concordo. Tá? Muito bagunçado. É onde se tu pegar o quanto vocês vendem aqui, a publicidade aqui, e o quanto que o outro canal vende, e o quanto que o outro canal vende, eventualmente com audiências parecidas, eu acho que são preços bem diferentes. Com certeza. Isso aí. São preços bem diferentes. O que mostra que o mercado é bagunçado. Perfeito. Em algum momento, isso aqui vai organizar. Né? Vai organizar. E eu acho que os grandes grupos de comunicação vão ter um papel importante nisso aqui. Né? Porque quando... num modelo, não necessariamente num modelo tradicional de compras. Nós vamos comprar aqui, mas num modelo... De criar uma régua. De criar uma régua. Né? Porque quando a gente vai vender uma publicidade, o anunciante ele quer o 360. Né? Ele quer o 360, ele quer todas as soluções. Então, se tu tem grupos estruturados por trás fazendo essa comercialização aqui, eu acho que tu dá uma regra para esse negócio. Então, eu acho que vai ter esse movimento dos grandes grupos com os canais, não necessariamente de aquisição, mas até de parceria, de sociedades, de collabs, e a gente vê os grupos fazendo isso. E eu acho que é importante para os dois lados, né? Tanto para o canal, para ter acesso a mais marcas, porque o empreendedor... quanto para ter acesso a mais marcas, quanto para os grupos para furar a bolha. E também para os grandes grupos para ter acesso às mídias mais estratificadas. Aqui vamos nessa linha. Então eu entendo que o caminho vai ser por aqui o que vai rodar, mas que hoje é muito desses canais pequenos, eu vou chamar de pequenos, mas não pequenos, de produtores independentes, vamos nessa linha que é melhor do que pequenos. A área comercial, ela é muito limitada, ela é muito das relações que as pessoas têm. Então, eu falo com meu amigo que é o dono dessa empresa, o outro que é o dono daquela. Tem um limite de onde esse cara consegue chegar. Só porque ele fatura dinheiro com monetização de canal ou de publicidade, não necessariamente já é um negócio. Às vezes o cara, eu tenho um negócio que é um canal e tal, que eu faço minhas lives. Mas não necessariamente aquilo já está... Até mas ele tem um limite de como ele... Assim, então, eu acho que ou esses canais vão ter que se estruturar, de fato, para ter as suas empresas. Exato. E ver como empresa. E ver como empresa. Não como um simples ao vivo. E ver como empresa. Eu tive visitando recente outros... tive no Podpah, o escritório deles em São Paulo, e outros canais...
é impressionante a estrutura que essa turma tem Isso. por trás ali. Né? Não é só 2 caras fazendo um podcast e vendendo. Não é só ligar um celular, né? Não é só o celular. De vez em quando as pessoas acham que é um celular que tem por trás ali fazendo. Então, a profissionalização disso está acontecendo, vai acontecer. E eu acho que os grandes grupos de comunicação têm o dever de participar disso aqui junto. E os modelos vão ter que, em algum momento, convergir. Eu muito instigado pelo Danilo para fazer o podcast, porque eu não queria mexer com futebol. Aí depois vem o estúdio veio, vamos falar de esporte. Eu não quero. E começamos. Mas por quê? Porque sempre a minha dor, tipo assim, eu falava pro Danilo, se a gente for fazer um programa, é da seguinte forma. Eu vou explicar o futebol. Não vou bater na crise, não vou falar que um jogador é ruim, não vou fazer isso. Eu posso criticar sem dizer que ele é ruim. Falar que o Rafael não está num bom momento. Porque eu fui muito machucado, mas muito machucado. Porque, claro, os caras falam de futebol todo santo dia. E até não são más pessoas. Tem uns que são maus, né? Que eles fazem pelo sangue. Mas é paixão, né? Você, empreendedor, empreendedora, empresário, empresário que acompanha os podcasts Foi Lá e Fez, já deve estar sabendo que a gente lançou o Foi Lá e Fez Educação, o nosso braço educacional que tem como propósito formar empresários com as melhores e as principais práticas das empresas que mais crescem no mundo. Se você tem interesse de evoluir como gestor, como empresário, como líder da sua companhia, clique no link na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição para a nossa próxima imersão sobre planejamento estratégico com Clóvis Lumertz. O link está aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra todos os detalhes da nossa próxima imersão. São 2 dias intensos, imersos, aqui na nossa sede em Porto Alegre, onde você vai estar se conectando com outros empresários e empreendedores e aprendendo as melhores práticas de gestão e de planejamento estratégico para aplicar na sua empresa. Bom, eu te vejo lá. Clica aqui no link da descrição desse vídeo e faz a tua aplicação. São torcedores, né? Tem uns que não é paixão, porque dá o like e aí eles não... Eu tô na linha do torcedor, Exato. não na linha do e canal. Aí eles não vão na questão do que atrás daquilo tem um ser humano. E aí o jogador começa a ficar muito... Aí começa a dar briga. Nas antigas, quando eu comecei a jogar, eu dava coletiva do lado do campo, os caras ficavam ali a ponto de... O cara fala assim, Rafa, não ficou legal, não vou botar. Não vou botar porque vai ser mal para ti, agora vamos segurar. E criava uma baita amizade e um baita respeito entre eles. Hoje, criou uma distância, né? O clube não tem muito contato, todo mundo tem assessoria, e aí tem um monte de gente que fica sentado e eles só falam besteiras. E isso eu falo com propriedade. E eu falo, cara, eu fui tão machucado com esses caras de coisas que não tinha nada a ver. Tinha pessoas que me odiavam. Eu virei o pior jogador do mundo a partir do momento que eu neguei uma entrevista para ele, porque eu não pude. Esse cara começou a me matar. E tem muita relevância. Então, eu fui muito machucado e hoje está muito no... tem que fazer 3 gols, ganha 1 milhão. É mais que isso, sabe? Então, por isso que eu vim nesse canal assim mais... Peraí, não boto culpa em ninguém. A gente só faz ali do nosso jeito. Fala, veja bem, antes de tu sair no outro dia brigando com todo mundo sobre futebol... Pô, daqui a pouco, cara, veja quanto time jogou melhor. E tem dias que um time vai jogar melhor. Não é o teu time é ruim sempre. Daqui a pouco tu vai encontrar alguém. E aí eu dou algumas explicações e tá sendo muito legal, mas o resumo de tudo é porque eu sofri muito de ser cobrado de... Imagina, torcedor e no aeroporto querer me bater às 4 da tarde, onde os caras tinham que estar trabalhando. Meu filho achar que eu sou bandido. E muitas vezes de coisas que os caras falaram que nem é verdade. Por quê? Num geral, eles não entendem de futebol. Mas, claro, é a mídia, é tudo. E eu quero que o pessoal comece a ver por esse lado assim, calma, vamos entender mais futebol, vamos ver o que é tática, por que ganha, por que perde. Então, foi em cima de uma dor que eu tive muito tempo. Mas aí é tu falar com propriedade daquilo que a gente tá falando, assim. Mas eu acho que, voltando um pouco na tua pergunta, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui também, as empresas, e aí empresa como a RBS aqui, tem um papel que é o jornalismo sério também. A gente não falou desse assunto aqui, né? Que é o tema de hoje em dia. Eu acho que as empresas regionais de comunicação, elas sempre terão... Elas precisam ser os defensores de um jornalismo sério, da informação de qualidade, do combate à fake news. Sem o clubismo. Principalmente. Sem o Aí clubismo. que está o clubismo.
né? Mas é de pessoa para pessoa. Eu acho Mas que quando isso tu é... me E eu diz- falo mais dos independentes hoje, que os caras estão bombando nisso. Os caras, se o time ganha é um like, se o time perde E no são esporte 10. sem o clubismo. Exato. É exatamente isso. No esporte sem o clubismo. Então, e eu sei que, de alguma maneira, a gente está fazendo um trabalho certo aqui, quando tu me diz que a mídia é gremista e o gremista diz que a mídia é Exato. colorada. Então, Essa dúvida é tá tudo perfeita. certo. Quando o cara não sabe... Então tá tudo bem. Né? Então eu acho que esse papel que o veículo de comunicação mais tradicional aqui faz do jornalismo sério, de fato, de checar os fatos, de não soltar qualquer informação e de ter responsabilidade sobre aquilo que ele coloca no ar, tem um papel importante aqui também. Inclusive, o que é o jornalismo sério, né? Vou trazer para o meu negócio. Tem horas que eu falo bem do Grêmio. É isso? Aí os caras ficam bravos. Mas os caras não vê que, pô, te apega se isso é verdade ou não. Tira o clubismo. E como, às vezes, eu tenho que falar bem do Inter, eu falo mais porque o momento do Inter é melhor. Eu falo bem do Inter. Os caras ficam bravos, é clubismo. Cara, não, vamos lá, tá nítido. Tira a tua, sei lá, destapa esse olho e veja sem o clubismo. E tá muito legal porque a gente tem um carinho assim da galera, o canal já por si só não tem xingamento, porque desde o começo a gente, não, cara, o Danilo, não, xingando não, vai para outro, aqui não é. E a gente criou um público muito legal, e aí vem umas perguntas, é legal, começa a interagir, os caras já pedem tática, os caras já pedem para conversar disso, sai de um outro ambiente além do ganhou, perdeu. Ganhou, perdeu. E tá assim, tá um troço maravilhoso e muito bem recebido assim por gremistas. Eu consegui tirar o clubismo e ser aceito pelos dois. Isso está muito legal. Isso é legal. Dá para fazer. Dá para fazer. Dá, Isso que a gente dá, sim. A tese está indo nesse A caminho. longo prazo, né? Tirando o negócio, para a gente ir se encaminhando, o que tu gosta de fazer? Como é que é a tua rotina? Como é que é o Maurício? Fala aí. Vamos lá. Eu gosto muito de esporte. Eu gosto de jiu-jitsu, cara. Sério? Boa. Faço jiu-jitsu desde criança. Desde os meus 11 anos. Então eu acordo todos os dias 6 horas da manhã. Aí eu vou treinar jiu-jitsu, treino cedo. Nossa. Aí eu vou pro escritório, trabalho. Eu consigo pegar meus filhos na escola pelo menos umas 2, 3 vezes a semana, para ir tento almoçar com eles. Volto pro escritório e aí de vez em quando chego em casa ainda há tempo de botar para dormir as crianças. Então, para mim, o esporte, eu me considero uma pessoa calma. Eu acho que o jiu-jitsu me acalma, porque lá eu deixo toda a minha energia, minha raiva, minha agressividade ficar lá e eu consigo ter um dia mais calmo, sereno, assim, né? Tocando o que tem que tocar, com energia. Meus filhos, minha família, para mim, é a prioridade número 1. Então, poder estar com meus filhos, poder estar com a minha mulher, curtindo o momento em família. Então, é isso. Assim, sou uma pessoa tranquila. Família. Hoje mora pancadaria de manhã e pancadaria amor depois. Pancadaria de tarde no trabalho. E mora em São Paulo hoje? Moro em São Paulo, venho a Porto Alegre com frequência, né? Venho praticamente todos os meses, 2 vezes por mês. Então, é isso. Muito bom. Por isso que dá certo. Eu acredito muito. Pessoas que são família, que vivem a família, sempre vão triunfar na vida. Então, parabéns. Eu sou muito dessa batida aí. Muito bom. A gente tem alguns patrocinadores aqui. Nós temos a Fruc como patrocinadora, a Caderod, que é responsável por essa parte de imóveis, a Hora Energia, que é a nossa empresa de energia, o estúdio Quarto Estreito, que produz aqui todo esse nosso conteúdo, e a gente tem a KTO, que é a nossa parceira desde sempre aí também, e a gente sempre faz uma pergunta aí para o nosso convidado. Faz hoje. Boa. Ele é do teu ramo, tu gosta? Bom, a KTO mexe muito com probabilidades, né? E em determinado momento da nossa vida a gente tem que fazer algumas apostas, né? E a gente sempre pergunta para o nosso empresário, né? Qual foi a maior aposta que tu fez na tua vida, aquele all-in que tu fez, que tu não tinha 0 convicção, 0,1 convicção, mas que tu apostou todas as fichas e aquilo mudou o rumo da tua vida. Pô, eu sou muito jovem ainda para ter essa aí. Mas é difícil essa pergunta aí. Qual foi a maior aposta? Em qualquer âmbito da vida. Eu acho que foi na minha família, cara. Eu diria a maior aposta foi quando eu pedi minha mulher em casamento. É isso aí. Eu tô com ela há 12 anos.
né? 13 anos juntos. Por favor, não erra. 13 anos juntos, 13 anos juntos, 7 anos de casado. 2 filhos, né? Acho que foi a maior aposta ou a decisão mais acertada aqui. E eu acho que a profissional também foi quando, em 2017, final de 17, quando eu falei que a gente fez o acerto com os meus primos lá e que a gente tirou o negócio de investimento e eu estava com eles, que meu pai me chamou para trabalhar com ele. Porque ali eu tinha 2 caminhos. Ou eu ia fazer uma carreira independente, não relacionada com os negócios da família, ou eu apostava que estar com ele perto e me aproximar dos negócios da família seria a melhor posição. E eu acho que foi, acho que passando aqui 7 anos já dessa decisão, considerando todo o movimento que a gente fez na empresa, na reorganização societária, o início da RBS Ventures, até dentro da Maromar, dos nossos movimentos de investimento, para mim foi, com certeza, a maior aposta profissional assim, que eu fiz. Até porque corre o risco de conhecer o pai o pai trabalho, né? Que aí dá briga. Que não é bom, viu? Que não é bom. Puxa. Puxa. E mesmo assim tem orgulho, né? Isso é muito legal. É bom. Eu tô satisfeito, tô ótimo. É isso. Então tá bom, maravilha. Muito obrigado aí Obrigado. ter poder vir aí com a gente trocar essa ideia. Quiser deixar teu recado aí pra galera e ficar à vontade pra gente encerrar. Não, obrigado. Eu adorei o papo bom, falar sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre RBS, sobre família. Ótimo, muito bom e vamos fazer outros mais pra frente. Boa. Obrigado. Então tá. É isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado por estar com a gente até o final. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui para acompanhar esse e outros episódios aí com outros empreendedoras e empresários assim como o Maurício. E a gente se vê num próximo aí. Valeu. É isso.